Primeiro a todos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã gloriosa, quero estar lendo João 5, diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, e ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntar-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o homem que foi curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de aquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou as coisas, e anunciou aos judeus que Jesus que o curaram. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, gente, a gente observa aqui que incrível, né? Toda vez que você lê a palavra, você observa uma coisa diferente, né? Olha, neste tanque havia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, né? E esse homem, a palavra do Senhor diz que ele estava enfermo, né? Enfermo, né? Tem pessoas que é paralítico, tem pessoas que é coxa e tudo, mas não tem enfermidade, né? Muitos nasceu assim, sei lá, né? Não sei por que aqui está dizendo isso, que é enfermo, né? Não está falando que ele era paralítico, está falando que ele era enfermo. E a enfermidade aqui se referia a isso, a mancos ressecados, né? É uma enfermidade, né? Eu acho que é isso que eles quiseram relatar. Mas glórias a Deus, né, gente? Por tudo que Deus faz, que Deus fez. E muitas das vezes acontecem essas coisas na nossa vida para que a gente venha agradecer mais o Senhor. Não é para nós se afastar do Senhor. É para nós seguir em frente, né? Para nós ficar mais forte depois das provas, né? Lutas e tribulações, produz paciência, produz temperança, produz esperança, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Deus fez e faz. E esse final de semana para você foi bom? Você foi para a casa de Deus? Você tomou a Santa Ceia do Senhor? Ou você disse assim:
Outro dia eu vou na igreja, né? Pessoal, você sabe que acontece isso, ó. A pessoa está conversando com você agora, hoje, e amanhã ela pode estar sendo enterrada, né? Sepultada. Então, gente, o dia de amanhã, o dia de todo momento, né? De cada instante da nossa vida, não está no poder das nossas mãos, né? Então diz a palavra: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, né? Então, pessoal, é isso. Nós temos que examinar nós mesmos, né? Dar uma observada aí se nós já estamos realmente enquadrados dentro da vontade de Deus. Pessoal, nós lemos então a palavra falando sobre aquele homem que estava doente há 38 anos. 38 anos, gente. Bom, vamos colocar aí que Jesus estava com uns 28, né? E esse homem, quando Jesus nasceu, esse homem já estava lá no tanque, na beira do tanque. Tá entendendo? Ele já estava lá, porque 38 anos, né? Que ele estava enfermo, não é? Ou ele não pode ter nascido e alguém colocado ele lá, não. Bebezinho, de jeito nenhum. Então, se levaram ele depois de grande, é claro, de adulto, né? Ou de jovem, não sei. Eu sei que ele, 38 anos, que ele estava doente. Então, quer dizer que, né? Ele deveria ter uns 60 anos por aí, né? E então, Jesus, ele nasceu, cresceu, né? E aquele homem lá. E aquele homem lá esperando o milagre. Esperando o anjo descia, agitar a água. E ele, quando ele ia descer nas águas, quando ele ia descer as águas, outras pessoas desciam primeiro. Porque essas águas era assim, o anjo vinha, agitava e a pessoa descia lá. O primeiro que descesse era curado. Então, e ele não conseguia. Ele não conseguia. Toda vez que isso acontecia, outras pessoas passavam na frente dele. E não tinha ninguém para pôr ele lá dentro. Ele falou que não tinha ninguém, né? Agora, eu não sei quem levou ele lá, porque não tinha ninguém para ajudar ele a colocar lá dentro, né, do tanque. Então, olha aí, gente, a pessoa, quantas das vezes a pessoa ela está sozinha mesmo, né? Sem apoio e não tem ninguém para estender as mãos, né? Então, gente, é isso aí. Muitas das vezes a pessoa, ela afasta dela mesma muitas outras, né? Que poderia ajudar, que poderia estender as mãos, né? Mas ela afasta as pessoas dela mesma, né? Então, e acaba ficando doente, enfermo, sozinhos, né? Porque ninguém quer cuidar, ninguém quer ajudar, não é verdade? Então, gente, olha aí. E aí, Jesus chega naquele tanque e fica lá observando. Jesus fica olhando o jeitinho dele, desse homem. E Jesus falou assim, então chegou perto dele e falou assim para ele: você quer ser curado? Aí ele falou: que jeito? Que jeito? Não tem como, não tem ninguém para me ajudar a chegar no tanque. O anjo vem, agita as águas, eu não consigo ir primeiro. E começou a falar com Jesus, né? Aí Jesus falou assim para ele: ó, pega a tua cama e anda. Aí, ué, mas como, né? De repente, assim. E realmente, gente, ele ouviu a voz do Senhor. E não porque ele sabia que era o Senhor, nada. Ele creu, né? Naquele momento. Aí depois, mais para frente, a gente vai ver que ele ficou meio assim: quem é? Quem é esse Jesus, né? Quem é esse Deus?
Então, gente, nós vemos aí que Jesus veio pessoalmente curar ele, entendeu? Deus veio pessoalmente, porque ele não esperava um anjo. Olha quanto tempo, 38 anos ali na beira do tanque. E nunca dava certo da cura dele, né? Aí Deus veio pessoalmente. Nasceu o Senhor Jesus e veio curar ele ali. Que bênção, né, gente? Então vale a pena nós descansar no Senhor, vale a pena nós esperar no Senhor. Se nós esperar no Senhor impacientemente, murmurando, xingando, maltratando, ah, aí sim, a gente vai passar anos e anos, vai passar uns 38 anos ou mais, né? Então, às vezes a pessoa fala, minha bênção está demorando. Por que está demorando? Porque a pessoa não coopera para que a bênção chegue. Ela afasta a bênção dela, né? Então, gente, não vamos ser murmuradores, nem queixosos, né? Da nossa sorte. Mas vamos agradecer o Senhor, porque quando nós começarmos a agradecer a Deus pela situação que a gente está passando, com certeza o Senhor Jesus vai socorrer a gente, né? Porque Ele não aceita murmuradores. Mas a minha situação não é fácil, mas quem tem situação fácil nesse mundo, né? Ninguém, né, gente? Por mais que a pessoa tenha dinheiro, por mais que a pessoa tenha recursos, não tem jeito, gente. É só a graça de Deus. Aí a gente viu há pouco tempo que faleceu uma pessoa nova, né? Com dinheiro, com recursos, foi até para fora fazer tratamento, mas não adiantou, gente. Tá vendo? Então, por aí a gente vê que a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus, né? E o recurso, Ele que dá, não é verdade? Às vezes a pessoa nem tem dinheiro, mas ela tem Jesus e é mais fácil ela receber a cura do que uma pessoa que está cheia de dinheiro, não é verdade? Porque ela confia que o dinheiro dela vai resolver o problema. E na verdade não resolve nada, né? Porque a graça de Deus não se compra com dinheiro, né? Mas com oração, com fé, né, gente? Glória a Deus, pessoal. Então Jesus disse para aquele homem: levanta, pega a tua cama e vai embora. E ele fez isso. Ai, 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 mas era sábado, pessoal. Meu Deus do céu, era sábado. Ai, caíram de cima de Jesus, caíram de cima daquele homem que foi curado. Você não pode carregar sua cama. Quem é que fez isso? Ai, nossa, meu Deus, começou naquela perseguição toda. Porque assim, para ajudar não apareceu para colocar aquele homem dentro da água. Mas quando ele recebeu a bênção, caíram de cima dele. E é assim mesmo nas nossas vidas, gente, não é verdade? As pessoas não ajudam. Mas quando vê que a gente está indo bem, começa a levantar as murmurações, né? Gente, mas isso aí é real, né? Fazer o quê, né? Glória a Deus, mas a bênção nossa é nossa e acabou. Aleluia, né, gente? Então, olha aí, Jesus, então, é, Jesus, Jesus foi para o templo, depois, passado alguns dias, né? E, bom, aqueles sacerdotes, aquelas pessoas lá religiosas, os escribas, fariseus, sacerdotes, começou a falar para aquele paralítico: quem é esse homem que curou você? E ele nem lembrava, né? Mais um dia, Jesus encontrou ele na igreja, lá no templo, e falou assim para ele: ó, cuidado, viu? Você está são já, você está liberto já. Cuidado para não pecar mais, para que não te suceda coisa pior. Entendeu, gente? Não peques mais. Estais são. Cuidado para que não aconteça coisa pior com você.
Então aquele homem deve ter pecado de uma forma que, sei lá, viu? Não sei o que aquele homem fez que Jesus falou para ele: não peque mais. Então a gente tem doenças que é consequência de pecados. Tá vendo? Que coisa, né? Mas Jesus Cristo, a gente está sempre pronto para ajudar, né? E perdoar. Que a gente nunca vem perder essa oportunidade. Amém? Essa é a palavra de hoje. E a graça do Senhor Jesus abunde cada dia mais em vossos corações. Fiquem na paz, Senhor Jesus, o justo Cordeiro. Amém. Deus abençoe.